Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que sábio e feliz é o povo que acolhe a presença de Deus e segue seus caminhos. Então, com fé, nos apresentamos diante do Senhor, que é nosso amigo inseparável e que nos perdoa e salva, pois Ele é nosso escudo e proteção. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, depois o versículo 10 a 22. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, depois o versículo 10 a 22. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para, para eu não reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os entregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos teus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura e sequem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Porém, também aos vossos criados e às vossas criadas, e vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os entregará ao seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Então essa primeira leitura mostra pra gente, né, que os israelitas pedem um rei e Deus os concede, né, concede isso a eles. Né? Samuel fala, né, para o povo, né, todas as palavras que Deus pediu para que ele dissesse ao povo, né? E aí o Senhor disse a Samuel: Atende tudo o que o povo diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. E aí Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedira um rei. Né? E aí ele falou, né, sobre os direitos do rei que reinará sobre eles. E aí, depois de tudo que Samuel falou ao povo, né, eles disseram: Queremos um rei. Né? E aí, né, Deus atendeu ao pedido do povo e concedeu um rei a eles. Né? Então, que a gente possa realmente meditar sobre isso, né? Porque Deus sempre está conosco, né? A gente viu, né, que Samuel, né, ele tentou convencer o povo, né, tentou falar ali ao povo, né,
O que poderia acontecer se eles tivessem um rei? Mas mesmo assim eles disseram, não, nós queremos um rei. Então Deus fez a vontade do povo de Israel, né? E concedeu um rei a eles, né? Então que nós realmente possamos, né, refletir sobre isso, né? Porque Deus sempre nos atende, né? Ele sempre está conosco. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. E alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, quando Jesus volta a Cafarnaum, né, a fama dele já é conhecida, pois muitos vão a ele, aglomeram-se em sua volta e ele lhes dirige a palavra. Né? Nisso, ele trazem um paralítico carregado por 4 homens e o descem pelo telhado, porque eles não estavam conseguindo chegar perto de Jesus. Até o mestre se admira da fé deles e diz ao homem: seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei contestam, pois, segundo eles, só Deus pode perdoar os pecados. Né? E dizem que Jesus está falando blasfêmias, né? E ele acabou sujeito a apedrejamento. Jesus lhes dá a entender que ele tem poder de perdoar e curar. Ele vai à raiz dos males, curando o paralítico por dentro e por fora, isto é, ele está a serviço da libertação integral da pessoa. Né? Então, ele, né, que foi carregado por outros, né, agora carrega a própria cama. Então, o evangelho de hoje mostra pra gente que as paralisias do povo só serão vencidas com atos concretos de solidariedade e com propostas em favor dos que precisam. Né? Então, que nós realmente também possamos sempre cada vez mais depositar a nossa fé em Deus, né? Porque Ele sempre nos ajuda a superar todas as dificuldades e os obstáculos, como aconteceu com esse homem que foi curado, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.